Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, queridos, vamos iniciar depois de muita insistência, né? A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aí vocês já estão no meio caminho andado, viu? Acho que a salvação já para vocês aí é algo que... Ô Paulão, não me assusta não, Paulão. Vê aí, mano. Varão, eu tô te ouvindo muito bem, Paulão. Tá tudo certinho aí, Varão. Tá ótimo, tá? O áudio aí tá excelente, Varão. Tô ouvindo até a sua respiração, viu? E agora, Paulão? Eita, rapaz. Vamos lá, dá pra gente iniciar? Pode ser? Bora nós? Vamos pegar a Bíblia aí no capítulo de número 11 de Apocalipse, né? Naquela toada que a gente estava de estar aí... lendo, né? Capítulo a capítulo, e à medida que a gente for lendo, a gente vai trazendo aí as possíveis explicações. Tranquilo, amados? No capítulo de número 11 de Apocalipse, tá. Eu tô ouvindo excelente aí, vocês todos. Tá tranquilo aí? Tudo bem? Tudo bem? Posso continuar? Posso? Vamos lá, Paulão. Tudo certo, meu irmão aí? Tudo bem, meu amado. Vamos lá. Enquanto isso, os demais aí podem abrir a Bíblia, tá certo? Vocês podem abrir a Bíblia em Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 15. Vamos lá. Apocalipse 11 e 15. Nós vamos, então, partir daqui porque foi de onde nós... Aliás, na aula passada, né? Até onde nós fomos. Nós fomos até o capítulo 11, verso 14. E aí nós vamos entrar, então, aí na última trombeta, né? Versículo de número 15. Então, eu vou lendo aqui, vocês acompanham aí, independente da versão que vocês tenham. E a gente vai lendo aí, tá bom? Então diz assim, ó. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graça te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e o que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e ao tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriram-se no céu o templo de Deus. Olha que visão interessante que João teve. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Uma informação interessante também aqui. E houve relâmpagos e vozes e trovões, terremotos e grande saraiva. Então, nessa ocasião, no toque da sétima e última trombeta, né? João tem essa visão. E é interessante que aqui dá a ideia que tudo acabou, no sentido que agora Jesus veio e estabelece o seu reino, né? Essa ideia cíclica que eu falei para vocês, mas daqui a pouco a gente vai ver que não é bem assim, não acabou não. Mas essa ideia de que fechou um ciclo na visão, fechou um ciclo, né? Porém, há um intervalo no capítulo de número 12 e 13 também, né? Para falar de introduz um outro assunto
parece que esse acabou e os reinos vieram a ser de nosso Cristo, mas há na revelação aqui, pontualmente, né, um assunto que a gente vai falar, e depois, inclusive, esse capítulo de número 11, aqui, nesse ponto, ele retorna lá na frente, que a gente vai ver, talvez a gente não chegue lá por conta de que a gente perdeu um certo tempo aqui, né? Mas ele volta lá na frente no capítulo 15, tá? O que parou no capítulo 11, verso 19, né, que nós lemos, 11 e 19, nós vemos aqui, ó, dá esse intervalo e ele vai voltar lá no capítulo 15, tá bom? Então, o que a gente vai falar agora, na verdade, é um assunto dentro, né, desse todo. Então, é como se ele tivesse um cenário todo e ele pega agora ele recorta, faz um recorte, na verdade, né, e vai falar de um ponto, tá bom? Então, aqui, a última trombeta, ela anuncia que Cristo, ele reina, ele reinou, né? Ele reinará, tanto é que no verso 17 dá para a gente entender isso. O que és, o que reinas, o que eras, que reinavas, e o que hás de vir para reinar, né? Então aqui engloba toda essa questão dos tempos, tá? Mas aqui é como se, na visão, como se Cristo viesse já e reinasse, mas não é isso que está acontecendo ainda, tá? Porque a gente vai ver isso só no final do livro. Mas como eu disse para vocês, ele abrange, né, um todo, conta a partir de um ponto de vista, uma ótica, trazendo alguns elementos, fecha aquilo e parece que já tudo está resolvido, aí vem de novo e parece que começa uma história, outra história, mas é a mesma história, com outros elementos, de um outro ponto de vista, e acaba de novo, e a gente fala, mas quantas vezes esse mundo já acabou? Lembra que eu falei lá no começo? Mas é essa questão aqui, parece que o ciclo fechou, mas ele traz aqui algumas informações que não havia, né, nas outras narrativas. E aí a gente começa o capítulo de número 12, que tem o título A Mulher e o Dragão. Então veja bem, amados, que aqui já vai trazer também figuras e representações. Não é literal, não é que haverá uma mulher, literalmente uma mulher, e nem muito menos um dragão, né? Esse animal mitológico, que nem existe. Então aqui são figuras, são representações, tá bom? Então a gente precisa ler nesta ótica, que isso não é literal. Vamos lá então no capítulo de número 12? Talvez falou, André, mas essa sétima trombeta você falou e não disse nada. Calma que eu vou falar e dizer lá na frente, que aí dá continuidade, vocês vão perceber que há como se fosse um parênteses, né? E aí a gente fecha o parênteses e a gente volta aqui nessa última trombeta lá na frente. Parece confuso talvez agora, mas lá na frente vocês vão ver que tem sentido isso que eu estou falando. Tranquilo? Vamos para o capítulo de número 12 então aqui? Vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. É bem interessante a gente fazer uma ponte nesse primeiro versículo lá com Gênesis. Vocês lembram do sonho que José teve? Onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram perante ele. Vocês lembram dessa passagem, né? Tranquilo? Todos vocês lembram lá de Gênesis? O sonho de José? Então percebam que aqui as mesmas figuras, né? Lá representavam o quê? As tribos de Israel, né? O seu pai e a sua mãe, a lua e o sol, e as estrelas, as tribos de Israel. Ou seja, essa figura, essa representação está falando a respeito do povo de Israel, tá? Então, essa mulher aqui representa a nação de Israel. Por quê? Porque nos versículos seguintes aqui, nós vamos ler e vocês vão concordar comigo, acredito eu, essa mulher representa a nação de Israel porque é de onde surge Jesus, né? O filho que é gerado por essa mulher, ou seja, Jesus ele vem dos judeus, ele é um judeu, ele nasce ali inclusive sob a lei, sob a cultura judaica, enfim. Então vamos lá no verso 2 em diante para que a gente complemente a informação. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas,
e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. É nesse versículo 4 que nós depreendemos aquela ideia de que quando Satanás, e o dragão aqui representa Satanás, né? Ele é chamado de a grande serpente, o dragão, inimigo dos irmãos, o diabo, o adversário, o pai da mentira. São títulos que a Bíblia atribui a Satanás, tá bom? Então aqui esse dragão representa Satanás e é desse verso 4 que nós tiramos aquela ideia, aquele conceito, que na rebelião dele ele leva a terça parte dos anjos, que aqui é descrito como as estrelas, né? Com a sua cauda, ele leva aí a terça parte das estrelas. Então também essa figura, estrelas, elas são remetidas a anjos. Ora, aos pastores, inclusive, né? Lá no capítulo 1 que nós lemos, ora aos anjos. Então, assim, cada passagem, amados, não é que um símbolo, ele significa, ele representa em toda a Bíblia a mesma coisa. Então, nós lemos lá, por exemplo, no capítulo 1 de Apocalipse, as estrelas representavam os pastores. Lá em Gênesis, as estrelas representavam as tribos de Israel, né? Ou os 11 irmãos de José. Aqui, as estrelas, nessa passagem do verso 4, representam os anjos caídos, se tornaram demônios, anjos que foram aí seduzidos ou induzidos por Satanás. Então, só para a gente entender, não é porque um símbolo, uma figura, naquele texto representa tal coisa, que em toda a Bíblia aparecendo o mesmo símbolo representa a mesma coisa. Vou dar um exemplo, a pomba. A pomba não é um símbolo da pessoa do Espírito Santo? Sim, né? Mas tem um texto, por exemplo, lá em Oséias 8:11, se não me falha a memória, que a pomba, ela traz uma figura de tolice, uma pomba que é enganada, tá certo? Fogo, por exemplo, né? Em Atos, capítulo de número 2, representa a ação do Espírito Santo, mas também tem um fogo da condenação eterna. Só para a gente entender que uma figura, ela representando no texto tal coisa, não quer dizer que em toda a Bíblia é a mesma coisa. Cada texto deve ser interpretado dentro do contexto. Tá bom, queridos? Então isso é muito importante, porque aqui, no livro de Apocalipse, é figura para todo lado, né? Então a gente precisa entender muito bem no contexto, tá? O que a gente está lendo, se aquele símbolo, né, o mesmo símbolo, ele tem aquele significado que tinha em outra passagem, por exemplo. E aqui as estrelas representam esses anjos que foram com Satanás na rebelião, tá? Verso 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Isso representa 1260 dias, é uma forma de falar 3 anos e meio, né? Então nós vimos, ou nós vamos ver, melhor dizendo, aqui na frente, vai ter outro termo, vão ter 2 termos, tá? Eu falei na aula passada, mas deixa eu repetir. Para falar de 3 anos e meio, é a segunda metade da grande tribulação, né? Então já está claro que serão 7 anos após a igreja ser arrebatada, 3 anos e meio de falsa paz, depois outros 3 anos e meio da grande tribulação, a grande perseguição, toda a ira de Deus, nesse período de 3 anos e meio. Então usa aqui esse texto, verso 6, 1260 dias, para falar do período de 3 anos e meio. Mais para frente vai falar um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, 3 anos e meio. Aí depois vai falar de 42 meses. São linguagens diferentes para descrever o mesmo período, 3 anos e meio, tá bom? E essa profecia aqui, amados, é muito interessante, ela é única. Na verdade, não é que ela é única, mas ela assim, é muito específica em relação às outras profecias. Porque o grande número, né, das profecias que tem na Bíblia, e são milhares mesmo, elas remetem ao futuro. A ideia de profecia, né, aquilo que vai acontecer, né, é o futuro. Agora, essa passagem aqui é interessante que essa profecia fala tanto de um passado quanto de um futuro no mesmo texto. Vai falar de Jesus, que nasceu
lá em Jerusalém. A mulher que deu à luz a um filho, né? E esse dragão, Satanás, persegue então esse filho quando ele nasce. Vai falar quando Jesus ele foi perseguido lá por Herodes quando era neném, né? Só que ele foi arrebatado, levado para Deus, né? Ou seja, a ascensão de Cristo. E fala do futuro, que ele, de fato, ele foi crucificado e ascendeu ao céu. E essa mulher aqui, ela é perseguida. A mulher, então, representa a nação de Israel. Só que está falando de um futuro escatológico. Vocês percebam que na passagem existem etapas da profecia, vai remeter ao passado, ao futuro, em algumas etapas. É um pouco complexo isso aqui, né? Porque nós estamos acostumados em ouvir profecia, o que vai acontecer. Mas aqui ela contém, então, essa complexidade. O que aconteceu, né, lá atrás, Jesus crucificado, Jesus ascendeu ao céu, e o que vai acontecer lá na frente, ou seja, num futuro escatológico, onde Israel vai ser perseguido nos últimos tempos. Então, verso de número 7. Vamos lá. Havendo alguma dúvida na minha narrativa aqui, vocês interrompam aí, tá? Por favor, não fique com nenhuma interrogação na cabeça, não. Agora que o áudio está funcionando, agora que eu estou ouvindo vocês aí, verso 7, amados. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, é a mesma pessoa, né? Que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. É interessante aqui, ó, haverá de fato, e o arcanjo Miguel, amados, ele só aparece na Bíblia em relação a Israel, a nação de Israel. Me parece que esse ser, esse arcanjo Miguel, ele de fato é um anjo específico em relação ao povo judeu, né? Então, seja lá com Moisés, escondendo o corpo dele, e é Judas que vai falar isso, né? Que ele disputa com Satanás o corpo de Moisés, seja aqui nessa ocasião, tá certo? Mas tudo relacionado à nação de Israel. Então, o arcanjo Miguel, possivelmente, é um anjo, né? Arque é um prefixo que vai falar de chefe ou maioral, então o chefe dos anjos seria mais ou menos aí um anjo superior no seu poderio, mas sempre relacionado a Israel, tá bom? Então é interessante a gente frisar isso aqui. E aqui há uma batalha de fato, né? Uma batalha cósmica, uma batalha nas regiões espirituais ou celestiais, como a Bíblia traz. E eles, me parece que não têm mais acesso ao céu a partir disso. Dá-se a entender, alguns concordam e outros não, mas eu vou trazer uma perspectiva que eu acho possível, que é Satanás, de alguma maneira, ele tinha acesso ao céu, à presença de Deus. A gente pega a passagem lá de Jó, por exemplo, lembram? Né? Quando vieram os filhos de Deus perante Deus para prestar contas, enfim. E aí, no meio deles, vem Satanás. E aí Deus pergunta, de onde vem Satanás? Vim de rodear a terra e passear por ela. Então, me parece que Satanás, ele ainda tinha, de alguma maneira, ou ele se apresentava diante de Deus para prestar contas, porque, né, mesmo ele sendo o anjo rebelado, mas ele ainda tem que prestar contas. Deus é soberano, é Senhor. Então, ele não ficou autônomo na existência, né? Ele não ficou assim, não, agora então estou sem chefe, estou sem governo, vou fazer o que eu quero. Não, não é bem assim. Ele ainda tinha, como ele tem até hoje, sempre terá, né, Deus como sendo o Senhor dele, como é o Senhor de tudo e de todos. Se não é por reconhecimento, mas é por direito de criação. Deus é Senhor, inclusive Senhor do diabo. Ele só não reconhece ele como Senhor e não lhe obedece de bom grado, né? Mas pela voz de Deus, seja o Satanás, seja a natureza, enfim, quando Deus ele dá ordem de Senhor, todos obedecem, né? Então, até o diabo é servo de Deus. Frustrado, mas é. Obedece não querendo, mas obedece quando Deus dá a ordem, né, diretiva para ele. Então, me parece que até esse ponto, Satanás tinha de alguma maneira acesso ao céu. E aqui já não tem mais, porque o texto vai dizer que ele foi precipitado para a terra, ele e os demônios. Então ele já nem tem mais acesso para, por exemplo, acusar
diante de Deus ninguém, né? O próprio Cristo, o próprio sacrifício de Cristo parece que já limita ele nessa questão. Então, quando ele vai acusar, por exemplo, alguém diante de Deus, o próprio Jesus, ele já, por causa do seu sacrifício, ele já advoga, ele já defende, ele já justifica qualquer um, né, servo de Deus que Satanás possivelmente venha acusar. E vai mesmo, porque o papel dele é esse. É o diabo, o adversário, o acusador, né, são os títulos aí que ele recebe, ele faz isso. Mas aí todos aqueles que estão em Cristo são justificados. Satanás não desiste nunca, o papel dele é esse mesmo. É falar, tem pecado, errou, fez isso, não é merecedor. E Jesus fala, mas eu justifiquei, o meu sangue o comprou, eu intercedo por ele, né? E tá tudo certo, glória a Deus. Verso de número 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. É interessante que esse verso 12 aqui é o único lugar da Bíblia que nos leva a entender o limitado conhecimento do futuro, né, de Satanás. Então, ou seja, ele não é um ser onisciente, ele não sabe exatamente o futuro dele, mas aqui o texto vai dizer que ele agora sabe que pouco tempo resta para ele, e ele foi lançado na terra, né, ele e os seus demônios. Lembra que eu falei na aula passada que haveria uma grande atuação demoníaca, né, na terra, por conta da igreja ter saído e Deus ter permitido então esse avanço, essa atuação de demônios mesmo na vida da humanidade, causando morte, violência, depravação, enfim, né, essa ação satânica fosse quase que Deus abrisse a porteira do inferno, né, ou dos demônios, e desse temporariamente essa permissão. Irmãos, é de fato algo um pouco talvez complexo e difícil de nós entendermos, mas Deus, ele é soberano a ponto de usar tudo e todos para os seus propósitos, ou seja, o juízo de Deus, Satanás de alguma maneira está incluso nele, tá certo? Talvez seja só por esse motivo que o diabo ainda não foi julgado, né? O diabo ainda é útil para Deus. Talvez é por isso que, até no plano da redenção de alguma maneira. Eu estou falando isso, eu sei que eu não tenho elemento suficiente para explicar com detalhes, porque nem eu nem ninguém, e a Bíblia não traz, né, detalhes, mas por que Satanás não foi julgado? De alguma maneira, por alguma razão e pelos propósitos soberanos de Deus, ele está aí por alguma utilidade, tá certo? Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado dessa conversa que fulano é útil, fulano é inútil. Então útil, Satanás também é útil. Mas vamos lá, no verso de número 13, né? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. Então olha só, aqueles 3 anos e meio que os judeus, Israel, será perseguido, tá certo? E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Então aqui a gente até pode também, né, pelo contexto aqui, ó, para que voasse para o deserto, e o seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Alguns comentaristas, amados, entendem que Israel, né, os judeus serão perseguidos e eles irão se refugiar em algum lugar. Aqui a Bíblia chama de deserto, né? Tem-se de fato, por exemplo, aquela cidade chamada cidade Petra. Vocês já ouviram falar? É uma novela aí até que popularizou essa cidade. Ela é esculpida na rocha mesmo, né? É quase que uma fortaleza. Eu estou dizendo assim, que será um lugar mais ou menos com esse perfil, ou seja, um lugar refúgio, onde talvez as pessoas não acharão judeus, mas Satanás perseguirá de muitas maneiras. Não quer dizer que Satanás em pessoa, né, sairá correndo lá atrás do judeu, não. Essa ideia não. Mas que ele usará, né, seja a questão militar, seja a questão
cultural, seja as questões religiosas, usará esses meios para perseguir os judeus. Por exemplo, como foi com Hitler, né? Então, quem que estava por trás, irmão, de Hitler? Com certeza foi o diabo. Quem era o mais interessado, né? Opa, deixa eu ver aqui que alguma coisa está acontecendo aqui. Eu acho que... Bom, se parar aí vocês sabem, né? Vocês linkam de novo, tá? Eu estou mexendo aqui no notebook, não tenho nem notebook, meu Deus do céu. É o celular. Se parar aí a gravação, vocês linkam de novo. Então, queridos, o que acontece? Quem que estava por trás mesmo, né? A origem aí daquela perseguição, o holocausto lá dos judeus, né? Através de Hitler. Era Hitler, lógico, ele será responsabilizado como um homem, como um ser humano. Mas é fato, né, que a origem daquele ódio contra os judeus é claro que é satânico, claro que é maligno. Então, tomando esse exemplo da história recente, de alguma maneira Satanás usará pessoas e meios para estar perseguindo os judeus, tá bom? Isso se repetirá na história, né? Ou seja, a história que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial, aí o holocausto se repetirá aqui no final dos tempos, tá? Porém, Deus diz aqui que dará 2 asas de grande águia, né? 2 asas de grande águia. Possivelmente, Deus dará 2 recursos para que Israel então possa se refugiar, né? Então, 2 meios que Deus usará sobrenaturais, pode ser o poder angelical, a gente vê isso no capítulo 8, verso 13. Enquanto os demônios estão aqui também atuando, haverá anjos de Deus, de fato, para cumprir os propósitos de Deus. Também, né? Como há hoje, lógico. Só que isso vai ser mais evidente, mais plausível, mais explícito, né? Para os espirituais. Então, essas 2 asas podem simbolizar que Deus dará 2 recursos espirituais ou sobrenaturais, tá certo? E naturais, que é a própria natureza, é o verso 16, por exemplo, que a gente vê, né? Mas vamos chegar lá. Só falando que, possivelmente, essas 2 asas de grande águia representam 2 meios que Deus, 2 recursos que Deus dará a Israel. Os anjos, de alguma maneira, seres celestiais, estarão de alguma maneira favorecendo, protegendo, agindo em favor. Irmãos, isso para nós é claro, né? Isso eu acho que não tem discussão. Nós cristãos sabemos da realidade dos anjos de Deus, desses seres que nos protegem, esses seres que nos livram, né? Diz Hebreus capítulo 1, verso 14, sobre os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores que hão de servir àqueles que hão de herdar a salvação? Então, é fato, e diversas outras passagens no Novo Testamento, a gente percebe que os anjos são atuantes em favor dos propósitos de Deus e principalmente daqueles que servem a Deus, né? Aqui não vai ser diferente também, Deus dispensará anjos para proteger Israel. Então esse é o meio sobrenatural. E o meio natural, de alguma maneira, a gente vê aqui no verso 15 e 16, ó. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Já pegando outra representação, outro símbolo aqui. Quando aparece rios na Bíblia, né, mar de vidro, rios, águas turbulentas, isso representa nações, povos, tá bom? Então guardem essa informação que ela é importante. Quando diz as águas turbulentas, vai falar das nações, né, agitadas, tá certo? Mar de vidro vai falar de um povo, né, estabilizado, que é o povo de Deus. Mas a figura mar quer dizer nações. Então aqui, ó. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Ou seja, possivelmente haverá aí uma conspiração, né, de nações contra o povo de Israel. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio, que o dragão lançará da sua boca. Ou seja, um meio natural Deus usará também. Lembra quando o povo de Israel sai do Egito? O que Deus usou ali para que aquele povo pudesse escapar e Faraó não pudesse alcançar? Foi um meio natural, o mar que se abriu, não foi isso? E aí quando Israel esteve do outro lado, o mar se fechou e aí destruiu lá os egípcios, né, com Faraó. Foi um meio natural. A ação foi sobrenatural, mas Deus usou um recurso natural que, no caso, foram as águas, literalmente o mar, né, que se abriu. Aqui, qual será exatamente? Não se sabe. Mas, de alguma maneira, talvez seja esse. Um lugar, né, que seja inacessível, um lugar que
que eles consigam se proteger, não se sabe, mas um meio natural e sobrenatural Deus usará nesse tempo aqui. Verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então alguns conseguiram de fato se livrar dessa perseguição e não morrerem, e outros, né, infelizmente, vão ser martirizados, tá bom? Então o capítulo 12 fecha aqui, e a gente agora no capítulo 13 vai falar de duas figuras, né, importantíssimas nessa história escatológica, que é o falso profeta e o anticristo. São duas figuras, amados, tá certo? A gente vai ver aqui uma tríade, né? O Satanás querendo imitar a Trindade, tá certo? Então a gente vê o dragão, a besta que sobe no mar e a besta que sobe da terra, né? A trindade satânica, ou a tríade satânica aqui, tá? Serão de fato duas pessoas, literalmente duas pessoas, porém com a eficácia de Satanás, né? Isso quem vai falar é o 2 Tessalonicenses capítulo 2, que eu dei como tarefa de casa para vocês na semana passada. Eu tenho certeza que vocês leram 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, né? Deixa eu tomar até um gole d'água aqui. Irmão, nada que se faça em oculto que não venha à tona. Então vamos lá. Capítulo 13, amados. Tem um título aí, acho que na Bíblia de vocês deve ter também, essa risada de nervoso, né, Paulo? Que eu peguei, não foi? De nervoso aí que o Paulo deu risada. Então vamos lá. A besta que subiu do mar. É o título que tem na minha Bíblia, acredito que deva ter na de vocês aí também. Então mar, lembra que representa nações? Então é um personagem, tá certo? É uma figura, é um líder que vem de alguma nação ou de nações, representa nações. Tá certo? Então é um líder. A besta que sobe do mar é chamado anticristo. É um líder político, tá bom? É um líder político. Ele tem um poder político. Ele tem um poder de articulação. Ele tem um poder de governo. Isso, ele representa todas as nações. Isso não é estranho, porque se a gente vê a história antiga, nós tivemos diversos imperadores, ou seja, um homem que ele, né, mandava em todo mundo. E aí eu podia citar um monte, desde lá do Egito, aliás, desde lá da antiguidade mesmo lá, mas a gente poderia passar pelos faraós do Egito, pela Babilônia, pelo Nero, Nero não, já é bem para cá, deixa eu ver se eu vou na sequência. Então, faraó, Nabucodonosor, e vem lá o Dário e o Ciro, né? O Medo e o Persa, os impérios mundiais, né? Depois Alexandre o Grande na Grécia e os Césares na Roma. Então a gente percebe que isso na história tranquilamente houve, ou seja, uma figura, um homem, que nele residia todo o poder político, tá certo? Consequentemente, né? O poder militar, né? O poder estava, era um homem mesmo que residia nele o poder. Nesses últimos tempos, então, também haverá uma figura, um homem que será esse governante mundial. Olha que coisa interessante, né? Então, é só a história se repetindo, né, amados? Percebam que não algo assim, como diz lá no Nordeste, estrambólico. Vocês gostaram dessa palavra? Depois pesquisa sobre algo estrambólico, né? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. A besta que sobe no mar é o anticristo, tá certo? Representando as nações. A mãe Lenúcia acho que sabe, né? Dessa palavra estrambólico, né? Já ouviu falar? Não, amada? Não? Já, né? Então, de vez em quando a gente solta assim uma língua estranha. De vez em quando a gente solta uma língua estranha assim no meio do estudo. Só os espirituais que entendem, né? Os espirituais do Nordeste. Vamos lá, amados. Vou enrolando aqui e não leio o negócio. Capítulo 13, versículo de número 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Queridos, essas representações de cabeças, chifres e diademas também têm os seus significados. Em todo o Apocalipse é muito semelhante isso, tá bom? Tanto relacionado a Cristo, quanto relacionado a Satanás. Tá? Então essas figuras, elas representam, por exemplo, chifres representam poder, né? Por exemplo, a gente vê lá o Espírito Santo como sendo aquele que tem todo o poder, né?
a gente vê na cabeça de Jesus diademas. São coroas, tá? Diademas são coroas, né? Então a gente percebe que essas representações, elas de fato querem dizer poder, né? E vitórias, coroas, domínio. Só que isso estou falando a Cristo. Em relação ao diabo, ou no caso aqui ao anticristo, é claro que é um poder humano, ou melhor dizendo, um poder satânico que é dado a um ser humano, poderes limitados e vitórias limitadas também, né? Na representação das coroas. Claro, quando isso é relacionado a Cristo, não tem comparação, né? Mas como o cidadão aqui, ele quer sempre imitar Deus, sempre quer imitar Cristo, e o anticristo é aquele que vai parecer ser o Cristo. Então muitos vão aceitar de fato que esse personagem é o Cristo, é o Salvador do mundo, porque o cara ele vai articular politicamente, ele vai ter um carisma extraordinário. A Bíblia diz que ele tem a aparência de um cordeiro, mas fala como um dragão. Ou seja, aquela pessoa serena, aquela pessoa equilibrada, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa de fala mansa, porém a autoridade na sua fala, né? Porém, ele vai falar onde as pessoas assim vão ser... E aí pego de novo Hitler como sendo um paralelo ou uma referência recente para que a gente possa pelo menos ter uma ideia. Claro que esse homem será muito mais eloquente, muito mais influenciador do que Hitler. Hitler conseguiu a Alemanha e alguns países lá. Esse homem convencerá o mundo, amados. Veja bem, ele convencerá as nações, os líderes, todo mundo literalmente, né? Então a Bíblia vai falar que ele tem de fato a eficácia de Satanás. Ele fala de uma maneira... Irmãos, houve na história, na Grécia, se não me falha a memória, entre Grécia e Roma, eu acho que foi Grécia, um orador chamado Péricles, tá certo? Foi o maior orador da história. O cara discursava horas e horas e as pessoas ouviam esse homem falar. Tanta era a sua eloquência, tanto era a sua sabedoria e conhecimento que as pessoas ficavam assim maravilhadas, a ponto, olha que coisa extraordinária, o poder da eloquência, o poder da fala, da oratória. Alguns homens desmaiavam, amados, diz a história, diante do discurso desse homem, de tanta impressão, de tanto poder na oratória, de tanta eloquência, de tanta beleza na fala, né? O que acontece mais ou menos com alguns políticos, lógico, uma proporção infinitamente menor, né? Mas os caras convencem. Vocês vão lembrar do Fernando Collor de Mello, né? Não estou falando que ele é o anticristo, nada disso não. Mas apareceu, né, lá pelos anos de... Eita, e agora? Foi 90? Me ajudem aí. 90 e pouco, não foi? 90, 94? 94 já era o Fernando Henrique, né? Cardoso. Mas apareceu o Collor, um cara novo. 90, não foi? Um cara novo... Não é? Falava bonito e falava difícil, são duas coisas que ele reuniu. Alguns falam bonito e outros falam difícil. O Fernando Collor ele falava bonito e falava difícil e convenceu um monte de gente, né? Isso é mais uma característica de políticos ou de oradores, né? As pessoas que falam. Os pregadores também têm, né? Os professores, aqueles que lidam com a fala, têm essa facilidade, né? De convencer as pessoas. Claro, em relação ao Evangelho, é claro que a gente entende que é o Espírito Santo que convence as pessoas. Mas o poder humano da oratória é muito envolvente nesse sentido. E aparecerá esse homem que, de fato, ele terá poder na sua fala, né? Convencerá as pessoas mesmo. Um negócio demoníaco, assustador mesmo, tá? Então, verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. São todas... Isso foi uma visão, tá, irmãos? Quando João vê subindo do mar essa besta, nesse animal, percebam que aqui ó, ele vai assemelhando, né? Então ele é semelhante ao leopardo, ele tem os seus pés como de urso, a boca e a sua boca como de leão, e o dragão lhe deu poder. Então, são características desses animais, na verdade, não são literalmente, não é uma pessoa que vai ter essa fisionomia, essa estética, não é isso. Mas esses animais, eles têm virtudes que, comparado, né, ou melhor dizendo, essas virtudes, que, por exemplo, o leopardo,
ele tem a velocidade, não é isso? O leão tem essa imponência, né? O urso tem a força, a firmeza. Então são nesses sentidos, né, as características dos animais, só que lógico, isso transpondo para o ser humano. Mas são essas características aqui que são as representações. Tranquilo, amados? Tudo bem? Vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui. O verso de número 3 diz assim: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então olha só, 3 anos e meio. De alguma maneira, essa figura, esse personagem, esse líder mundial, acontece alguma coisa com ele, tá? Algum atentado, algum acidente, alguma coisa assim. Mas a ponto de morte mesmo. Só que ele é curado. E isso as pessoas ficam maravilhadas. É mais ou menos um milagre, tá certo? Algo sobrenatural que acontece. Mas tudo são ações satânicas. Isso também não é algo único, amados. Tá certo? O que Satanás vem fazendo ao longo da história, enganando os homens, inclusive com milagres. Se a gente pegar as histórias bíblicas, por exemplo, a dos próprios magos de Faraó, né? Eles realizavam milagres, mas a gente sabe que a fonte era satânica. Então isso para nós não é maravilha. Esse poder satânico que opera na nossa realidade hoje, inclusive, lógico, com permissão de Deus, mas opera de alguma maneira e até realizando alguns milagres, só que com o intuito do engano, né? Essa que é a questão. Então, por exemplo, se a gente vai para um satanismo, para uma religião de voodoo, algumas coisas que mexem mais, que lidam mais com essas questões, né, satânica mesmo, há milagres lá, sejam curas, sejam outros tipos de ações sobrenaturais. E essas pessoas, elas atribuem aos santos, aos seus deuses e tal, mas a gente sabe que a origem é satânica. Por quê? Porque o Espírito Santo jamais operará um milagre para que esse milagre contribua para que a pessoa permaneça no engano, na idolatria. Tá certo? É por isso que eu acredito, amados, aliás, que eu não acredito que o milagre, seja ele de cura, né? Mais é cura, né, que a gente relaciona ao milagre, né? Curas mesmo, tá certo? Eles não são jamais de origem divina, de Deus. Porque essas pessoas sempre vão atribuir, ou quando elas atribuem aos seus deuses, aos seus santos, às suas entidades, jamais pode ser produzida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele sempre agirá realizando coisas extraordinárias. Isso está escrito em Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo número 30, 31. O intuito dos milagres, o propósito dos milagres é fazer com que as pessoas acreditem no Filho de Deus, acreditem em Cristo, glorifiquem a Cristo, né? Os milagres é mais ou menos um carimbo de Deus para a mensagem do Evangelho, tá bom? Então, né? Por isso que eu não acredito jamais nesses milagres de hoje que as pessoas permanecem no engano. Mas aqui a gente percebe que esse anticristo, ele então vai realizar, ou melhor, ele vai receber o poder de Satanás para que se torne essa figura extraordinária e as pessoas vão achar ele mesmo assim um deus, né? Um semideus, uma pessoa temida, essa é a verdade. Verso de número, e aí ele vai ter esse poder durante esses 3 anos e meio aqui, os 42 meses, que é o que diz o verso 5. Verso 6. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Olha só. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, ou seja, matá-los mesmo, né? Martirizá-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra.
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Olha que coisa interessante. Então a gente vê esse grande líder aí, político, né? Que ele recebe poder. Percebam, amados, que ele recebe poder, é lhe dado poder, né? Ou seja, permissões de Deus, tá certo? Esses personagens, o diabo, enfim, eles não têm autonomia. De alguma maneira, há uma supervisão de Deus sobre todas essas ações, né? Vai parecer que o mundo assim está um desgoverno só, que Deus abandonou o mundo, mas não. Há uma supervisão de Deus, há um propósito de Deus em tudo isso. É muito interessante a gente sempre observar que Deus, ele é soberano em toda a história, mesmo quando parece que não. Quando a gente vê a história da igreja, principalmente os 3 primeiros séculos da igreja, onde morreram assim aos milhares, aos montes, os nossos irmãos pelo Império Romano, na perseguição, né? Parece que, e agora? O diabo está vencendo? Está matando um monte de cristão? Não, Deus tinha o seu propósito. Tanto é que, na verdade, esse martírio, Deus, irmãos, está anos-luz na frente do diabo, né? O diabo, como diz um ditado nosso, quando alguém está indo com a farinha, alguém já está voltando com o bolo pronto, né? Então, quando o diabo foi matando os cristãos, matando na arena, aquele show todo lá, a gente conhece lá como oh, meu Deus, esqueci o nome. É que eu tô lembrando do nome exato, que é o Anfiteatro Flaviano, Coliseu lá, né? Onde, em Roma, onde foi mortos muitas pessoas em espetáculo. Ali era um teatro